amigos que acompanham o canal, o que está acontecendo com o mundo quando os maiores investidores que existem começam a falar a verdade. Exatamente, aqui está o Mr. Buffett com o seu braço direito e eles falaram poucas e boas, pareceu até o videozinho do Morfeu, tá certo? Será que é hora de vazar? Na verdade, né, gente? Quem acompanha o nosso canal sabe que eles já vazaram aí há muito tempo. Então fica, né, estranho escutar tantas verdades deles assim na lata, né? Porque realmente eles já estão líquidos há muito tempo. E isso, sem dúvida alguma, explica, né, a queda de ganho que eles tiveram, porque eles, né, como vários outros grandes aí, estão líquidos, ou seja, estão com dinheiro em caixa, né? Quando falamos em dinheiro em caixa desses caras, é óbvio que eles não guardam dólares embaixo do colchão, porque se duvidar, né, a quantidade de dólares que ele tem aí, nem toda a quantidade impressa do mundo você conseguiria ter, né, na sua casa, sem dúvida alguma, que hoje a esmagadora maioria dos dólares do mundo são eletrônicos, tá certo? Então, quando falamos que eles estão líquidos, significa que eles estão comprados em sua maioria em títulos americanos, tá certo? E não se esqueçam, né, que os títulos americanos tiveram uma queda enorme no retorno, então sem dúvida isso também deve ser, né, responsável por essa grande queda aí de ganho que eles tiveram. Então vamos dar uma olhadinha o que dizem aí as notícias. Então Warren Buffett disse que mercados financeiros dos Estados Unidos se tornaram quase totalmente um cassino. Como assim? Que mundo é esse que pode se dizer a verdade? Tá louco, tiozinho Buffett? Ele não mencionou que o Fed foi o negociante para fazer tudo acontecer. É óbvio, né, pessoal? Isso a gente aí tem que ter também, né, um mínimo de tranquilidade, senão alvoroça, né, os mercados aí de forma irretornável, tá certo? E bacana lembrar também, pessoal, que eu morei, né, uma parte aí da minha vida na mesma cidade que o senhor Buffett, tá certo? Irretornável, será que existe essa palavra? Ficou meio feia, né? Não sei se existe, mas deu para entender o conceito. Que mais, gente? Queremos que a Berkshire Hathaway, exatamente a empresa dele, né, esteja lá em posição de operar quando, se a economia parar. Olha só, né? Buffett e Charlie, que é o bracinho direito dele lá, não estariam falando assim sobre o Federal Reserve e a economia se achassem que tudo estava bem. Pessoal, vamos lá, né? Vamos ser um pouco mais sinceros aqui do que a gente sempre é. Fizemos esta semana um especial lá na nossa área de membros, novidade de mercado, sobre como as grandes mídias, principalmente a Bloomberg, né, que é sem dúvida nenhuma aí a líder de todos os outros jornais, mudaram o tom. Estão falando, cara, não tem como o mercado não quebrar. Não tem como. Na verdade, o Fed, né, seria salvo por um grande crash. Porque toda essa inflação que eles geraram, finalmente daria, né, uma acalmada. Então, como pode a Bloomberg... Olha, eu vou falar a verdade para vocês, gente. 20 minutos de matérias lá na Novidade de Mercado falando sobre como o sistema está dizendo que não acredita mais nos mercados financeiros. Como que a gente pôde, pessoal, chegar nesse ponto, né? Falando lá da China, da Rússia, da própria inflação no Ocidente. Então é óbvio que não tem mais o que fazer, gente. Aí está os ganhos, então, caíram 55% nesse trimestre e o mercado só caiu até aqui. Isso aí já é, né, interessante quem estuda entender que provavelmente essa queda de rendimentos dos títulos interferiram, né, nesses 55%, mas de novo, né, gente, o Buffett, já colocamos várias vezes aqui no nosso canal também, ele tem anos que perde, sim, 2, 3 anos ele perde, para quando ganhar aí 200, 300, 400%, porque ele é um dos únicos, né, que no momento ali das grandes crises, ele tinha grana. Pessoal, no momento de crise, falta grana, liquidez, o cara que vai lá com dinheiro, olha, né, os papeizinhos moeda aí que todo mundo falou que
não serve para nada. Exatamente, os caras vão lá com papel moeda e compra imóvel, compra ação, compra de tudo a preço de banana, né? Então é aí que ele faz o seu lucro. Não se esqueçam mais uma vez de entrar aí na nossa comunidade no Telegram, apenas leitura, mas sempre colocamos os links, né, do que falamos aqui lá primeiro. E se inscrevam no YouTube, pessoal, isso nos ajuda bastante. E aí está, né, esse gráfico ficou meio confuso, mas basicamente o que ele quis dizer é que o SP500, né, gente, que é o índice aí mais importante dos Estados Unidos, caiu simplesmente. Isso daqui realmente, né, não precisa nem conhecer muito de gráfico ou mesmo de matemática para entender que, poxa, alguma coisa está muito errado. Esse é o gráfico full do SP, né, vejam aí que tem até 1929, aqui é ele completinho. Então vejam o tamanho da subida que ele teve, e aí só caiu isso daqui e já vários alertas disparando, tá certo? Por todo o mercado financeiro mundial. Uma das coisas mais interessantes, gente, no nosso vídeo ali do final de semana, né, na nossa área, é que tem uma matéria, é inacreditável, a Bloomberg falando que se o SP for para baixo dos 4 mil, né, 4 mil, é isso mesmo, está em 4.108. For abaixo dos 4 mil, vai quebrar. Engraçado isso, rapaz. Você pegar 2 meses atrás, eles estavam falando que ia bater, né, todos os recordes, não sei. Que estranho. Destruição de riqueza nos últimos 4 meses. Uma carteira de ações e título caiu 16,2%. A última vez que você teve tanta dor em período de 4 meses foi em outubro de 2008. Isso é uma coisa, gente, muito interessante. Ó, pessoal, só, né, então, lembrar mais uma vez aí, essa semana realmente a área de novidade de mercado está muito legal. E opções, né, gente? Quem realmente acha aí que não tem mais o que fazer, olha que dificuldade que foi encontrar puts essa semana, gente, de verdade. Esse é o problema do mercado, né? Ele não espera um catalisador. Ele, quando dá o catalisador, já não tem mais nada para você comprar e se proteger. Então, não percam aí. Quem acha, né, que estamos nos últimos momentos. E o mais interessante, né, gente, é quando títulos e ações caem ao mesmo tempo, o rendimento, na verdade, né? É muito interessante isso, muito difícil de ver isso ocorrer. Ó, sempre essa palavrinha também, pessoal, já falamos sobre ela, né? O drawdown. Drawdown. Trava a língua aí, né? Drawdown, que é exatamente o que, pessoal? É a queda depois de um ápice, né? Então nunca teve uma queda tão forte depois de ter atingido uma alta como no último mês. Pessoal, vamos lá, de boa, gente. O que foi abril? Meu Deus do céu, a internet tá falando como se tivesse dado circuit breakers, né? Não, foi, cara, um mal-estar, né? Um mal-estar. O problema realmente nem começou. E não se esqueçam dos diversos crashes, meus amigos, que continuam ocorrendo. Então, você que entrou no IPO do Nubank, parabéns. Enquanto o banco opera com prejuízo, você perde suas ações quase 50%. Diretores do banco ganham 100 milhões de reais por ano e donos dizem não saber como gastar tanto dinheiro que possuem. Sem contar, né, a campanha publicitária que eles fizeram com a Anitta, mais de, né, 35 milhões de reais. Trouxa, né? Quem comprou realmente pagou um mico. E, de novo, gente, fazemos um acompanhamento semanal, né, na área de opções ali das principais ações. É inacreditável, vermelhidão. Olha, a Magazine Luiza, 80%. 80%. Enjoei, gente, olha aí, 78,23 depois, né, que atingiu o pico. Olhem o tamanho dessa queda e não para por aí, gente. Não é brincadeira, eu tô falando sério, pessoal. Tô falando sério. O setor imobiliário chinês e agora o americano. Agora o americano também começou a estourar tudo que é, né, dados históricos aí estão completamente quebrados. E o incrível, né, gente, nessa história, não é que esteja quebrado porque isso todo mundo já sabe. O impressionante é realmente estar aparecendo, porque os caras escondem isso, né? Saiu também uma notícia dizendo que os bancos estão, o governo está conversando com os bancos para não deixar as ações quebrarem se vierem novas sanções. Como assim, cara? Precisa disso já? Enquanto isso, na China, então, o pior declínio em hipotecas pessoais na história dos dados.
Se bem que não tem muito dado também, né? E a gente sempre desconfia desses dados chineses, mas de novo, mesmo que sejam todos, né, adulterados, é incrível que esteja aparecendo minimamente a verdade, gente. Minimamente, né? Então, como que vai fazer com essa inflação absurda e o grande motor da produtividade mundial, que foi a China, caindo desse jeito e sem, né, se esquecer jamais como é que eles estão lá? Voltou a produzir, né, força total? Não, gente, estão trancados dentro de casa, né? Xangai, fundamental. Os caras falando que estão querendo fazer o mesmo em Pequim, né? Então, como que vai fazer uma economia desse jeito? Meus amigos, vamos tomar muito cuidado. Realmente, gente, na minha, né, modestíssima opinião, falta um grande catalisador de novo, pessoal. Desde que eu falo lá de 2020, né? Um grande banco, uma grande empresa imobiliária realmente quebrar e falar, cara, não tem como eu me segurar, não tem como eu pagar 1% de juros, e aí realmente o mercado afunda. Mas não se esqueçam, gente, isso daí não é planejado, óbvio, né? Não é premeditado. Então, mesmo que ainda falte um catalisador, já está muito difícil encontrar opções, por exemplo. Né? O mercado ele sempre se antecipa, pessoal. Eu nunca vi crise programada, né? Então, quando as coisas começam a ficar meio esquisitas, todo mundo já se protege, todo mundo já começa, né, a vender as próprias ações ou garante puts, né? Se no caso quebrar, eles estão salvos. E aí, quem se lasca sempre são as sardinhas. Tá certo, então tomem muito cuidado. Os velhos aqui do Brasil também tentaram, né, emendar o Lulia. Aí não rolou. Que coisa, 1º de maio. A única coisa que podemos fazer é estudar. Então, não percam nossos cursinhos de finanças pessoais e inteligência artificial, muito baratinhos. Que todos tenham uma excelente semana. Um grande abraço!